E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo então aqui para nossa série de vídeos do YouTube, onde a gente vai criar uma plataforma EAD. Nesse vídeo a gente vai começar a nossa estrutura de login com o Laravel. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a estrutura mais básica que o Laravel traz para nós, por exceção das rotas. Se a gente fizer uma consulta rápida aqui no Google, a gente vai ter em Laravel Auth, vocês vão notar que na documentação do Laravel a gente tem uma série de recursos que ele traz. A gente pode utilizar essa mesma estrutura que ele tem, não há problema nenhum da gente fazer todo esse trabalho aqui. Porém, se a gente faz dessa forma, eu acredito que o aprendizado vai ficar um pouco oculto. A gente vai deixar o Laravel fazer muita coisa pra gente, então a gente vai fazer passo a passo essa estrutura e a gente vai utilizar a classe Auth para fazer essa autenticação para nós, e depois a gente faz a proteção via middlewares e etc, que é o restante das autenticações, tá bom? Então, para a nossa estrutura começar a funcionar, a gente precisa começar a declarar algumas rotas. Então a gente vai ter dentro do nosso route, do nosso grupo de rotas, que vai ser que vai representar as nossas rotas padrão para o consumo de conteúdo da nossa plataforma. A gente vai ter uma rota que na realidade vai ser um grupo, que vai ser o grupo de rotas de account. Então a gente tem o prefixo account, a gente vai ter o nome delas de account também. E aí aqui dentro a gente vai ter, as nossas rotas referentes à nossa conta do nosso usuário. Então aqui a gente ainda vai definir mais uma coisinha aqui, que aí de fato a gente vai criar a nossa rota. Então a gente tem uma rota get, e essa rota é a nossa rota de login. A nossa rota login recebe alguns parâmetros. O primeiro deles é o as, então a gente chama ele de login. E a gente vai ter um uses, que aí a gente vai ter um account. Na realidade a gente pode chamar ele de users controller. E a gente chama o arroba login aqui dentro. Dessa forma a gente já consegue acessar a nossa rota login dentro de account barra login. Se a gente fizer esse teste, account login, ele já está dizendo, olha, a classe users controller não existe, ou seja, a nossa rota funcionou e ele levou a gente para o users controller, e a gente não criou esse controller ainda, portanto ele gera o erro na tela. Para a gente fazer esse trabalho, a gente vai abrir em HTTP controllers, e aqui dentro a gente vai criar os nossos controllers. A gente poderia fazer uma separação em pastas aqui dentro, como eu falei no vídeo que a gente criou a modo, mas para o nosso projeto, o que a gente vai fazer é simplesmente uma separação bem básica disso daqui, para não ficar muito confuso. A gente vai fazer o mínimo dessa organização, para que vocês tenham essa percepção do quão importante isso é na hora que a gente chegar mais ou menos ali no meio do projeto. Então a gente, dentro do controllers, a gente vai criar uma folder que se chama ADM, aliás, que na realidade se chama, vamos chamar ela de account mesmo, vai ser mais interessante. Ou então, vamos chamar ela de website. Aí a gente vai ter o nosso controller namespace, que vai ser o website, e a gente vai ter o nosso controller namespace, que vai ser o ADM. Já vou deixar ele até criado aqui, para a gente não se confundir. Aqui dentro a gente vai ter essas route auth, aqui a gente não vai precisar delas, tá vendo que tem uma série de coisas aqui, que traz da estrutura padrão que o Laravel utiliza, e o que a gente vai fazer é jogar fora. Então a gente remove isso aqui tudo. E a gente vai ter apenas o ADM e o website. E aqui dentro desse website a gente vai criar um novo controller, que é o nosso users controller.php. Nesse momento a gente já tem o nosso controller pronto. A gente pode fazer essa cópia. Então a gente entra aqui dentro do arquivo de controllers, copia todo esse conteúdo que está aqui dentro, joga aqui para dentro do nosso novo controller. E aí o que a gente precisa fazer? Esses includes aqui a gente pode tirar todos eles. E então a gente só precisa fazer uma atualização no namespace de controllers para website. E então esse base controller a gente vai trocar esse extend apenas para controller. E o use a gente pode remover. Nesse momento o nosso controller está pronto, por exceção do seguinte fato: a gente precisa importar esse extend controller aqui. Eu tenho uma
uma extensão que faz esse para mim, então ela já vai trazer essa classe. Porém, se você não tiver essa extensão que eu tenho instalada, é só você digitar use app http controllers e o controller. Essa classe que a gente está usando é essa classe que está aqui, ó, na raiz do nosso projeto. Então ela já vai fazer esse trabalho para nós, de fazer toda essa incorporação desses outros códigos aqui para gente, que nós não vamos entrar em detalhe do que isso faz, qual que é a importância disso e por que precisa desses pontos aqui. E a única coisa que a gente precisa é ter o nosso controller dessa forma. A gente salva esse arquivo e aqui o nome do nosso controller também precisa ser alterado, obviamente, né? Então users controller. E agora ele já não acusa nenhum erro, a gente pode salvar. E no momento que eu atualizar essa página, vai vir um outro erro. Ele vai dizer que a classe UsersController não existe ainda. Não era esse erro que eu imaginava que ele ia gerar. E vamos entender o porquê que ele não pegou este erro. Acontece o seguinte, ele diz que a classe HTTP Controllers UsersController não existe, e a classe que a gente criou é app http controllers website UsersController. Então aqui dentro do nosso grupo de rotas, a gente vai dizer que essas rotas nossas, elas estão dentro de um namespace. E esse namespace nosso, ele se chama website. Nesse momento, a gente já namespace. Nesse momento a gente já vê, olha só, o que o erro muda, porque ele está dizendo o seguinte: o método do login não existe, ou seja, ele já entendeu que essa classe UsersController está dentro do namespace website. Então ele já buscou o namespace website, encontrou a classe UsersController e aí ele acusou que o método login não existe, porque realmente ele não existe. Então é nesse momento que a gente entra aqui dentro do nosso controller e a gente vai criar ele. Então public function login. Quando a gente cria esse método login, a gente atualiza aqui, a gente já não tem nenhum erro de execução, a gente precisa apenas seguir em frente com o nosso desenvolvimento. Para a nossa tela de login, a única coisa que a gente precisa fazer é retornar uma view, que vai ser a nossa view login. Então a gente vai ter uma view website.login. Eu gosto sempre de ter uma pasta que vai se chamar page para a gente agrupar todas as páginas, ou então no nosso caso, como a gente está trabalhando já num prefixo de account nas URLs, a gente pode ter um account aqui dentro para fazer o login. A gente então precisa, se você salvar e atualizar, ele vai dar um erro dizendo que a view não existe. Então eu vou sempre simular esses erros aqui para vocês começarem a se acostumar que tipo de erro é para que tipo de situação. Então sempre quando vem um erro desse, ele está dizendo que a sua view que você digitou ela não foi encontrada. Então a gente precisa ou criar a view ou então corrigir o nome aqui. No nosso caso é realmente que precisamos criar ela. Então dentro de resources, views, a gente vai criar a nossa estrutura. Então a gente diz que ela vai estar dentro de account, aliás, que ela vai estar dentro de website, dentro de account e então de login. Então a gente cria um novo arquivo e a gente vai dizer, ó, website, e é uma pasta, então barra account é uma outra pasta, barra login. E a nossa view dentro do Laro, a gente precisa usar o Blade. Então o Blade ele vai trazer aqui o ponto Blade e aí então ponto PHP. Nesse momento a gente cria a nossa view, ele já criou as pastinhas pra gente e a view está aqui dentro. Se a gente atualiza, novamente tela branca, quer dizer que está tudo funcionando e que a gente pode seguir em frente. Por enquanto tudo que a gente escreveu de código funcionou numa boa. E nesse vídeo a gente já criou a nossa primeira rota de login. No próximo vídeo, pessoal, a gente vai começar a desenvolver a nossa tela de login de fato, toda a parte do front-end, para depois a gente poder fazer a autenticação. Então a gente fica por aqui nesse vídeo, eu te espero no próximo vídeo. E aquele recado de sempre, se você não está inscrito ou inscrita no canal, aproveita, esse é o momento ideal. E se você também não me segue no Instagram, você tem a oportunidade de me encontrar lá, @aquino.pro, e por lá você pode me mandar qualquer dúvida que você tiver, que na medida do possível eu vou ter o maior prazer em te responder por vídeo, por áudio, por texto, pela forma como for mais interessante. Então um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.